Durante uma grande campanha na cidade de Oakland, na Califórnia, em 1922, Aimee Semple McPherson foi inspirada a chamar sua mensagem de quadrangular, através de uma pregação sobre a visão do profeta Ezequiel dos 4 querubins com 4 rostos que simbolizavam o quádruplo ministério de Jesus Cristo: o Salvador, o Batizador com o Espírito Santo, o grande médico e o rei que há de voltar para arrebatar a sua igreja. Sua mensagem nunca mudou, mas recebeu nova ênfase quando ela começou a proclamá-la com o nome dado por Deus: Evangelho Quadrangular. Primeira Convenção Nacional da Igreja do Evangelho Quadrangular Independente. Local: Poços de Caldas, Minas Gerais. Tema: restauração da visão quadrangular no Brasil. Não te mandei eu, ser forte e corajoso, não temas, nem te espantes. Josué, capítulo 1, versículo 9, é a nossa chamada. De 24 de agosto, a partir das 19h30, será a sua abertura. Dia 25, 26 e 27 terá o encerramento às 18h30. Venha participar desta convenção nacional para que o seu ministério seja tocado pelo poder do Espírito Santo. Estaremos com o tema também: Jesus vai arrebatar a sua igreja. Convidados todos os que receberam o ministério da visão quadrangular e simpatizantes desta visão bíblica. Inscrições através do nosso site www.quadrangularindependente.com.br. No livro de 1 Samuel, capítulo 23, a partir do versículo 10, nos diz: E disse Davi: Ó Senhor, Deus de Israel, teu servo de certo tem ouvido que Saul procura vir a Keila para destruir a cidade por causa de mim. Entregar-me-ão os cidadãos de Keila na sua mão? Descerá Saul, como o teu servo tem ouvido? Ah, Senhor, Deus de Israel, faze-o saber ao teu servo. E disse o Senhor: descerá. Disse mais Davi: entregar-me-iam os cidadãos de Keila a mim e aos meus homens nas mãos de Saul? E disse o Senhor: entregariam. Então se levantou Davi com os seus homens, uns 600, e saíram de Keila e foram-se aonde puderam. E sendo anunciado a Saul que Davi escapara de Keila, cessou de sair contra ele. Nesse relato, nós vemos a ingratidão. Keila foi salva por Davi dos filisteus. Keila foi tirado dos filisteus tudo que eles haviam saqueado de Keila. O povo se alegrou. O povo se alegrou com este livramento que Davi e os seus homens lhe proporcionaram. Mas agora, quando o rei Saul foi informado
que Davi e seus homens estavam ali em Keila, e como Keila era uma cidade de muralhas e portas fechadas, uma verdadeira fortaleza, o rei Saul, que queria tirar a vida de Davi, ele, ao ser informado que Davi ali estava, achou uma grande oportunidade de lhe tirar a vida e destruir os seus homens. E então Davi foi informado desta ação do rei Saul. Diz aqui o versículo de número 8, do capítulo 23 de 1 Samuel. Então Saul mandou chamar a todo o povo à peleja, para que descessem a Keila, para cercar a Davi e os seus homens. E quando Davi é informado desta estratégia do rei Saul, novamente, Davi vai consultar ao Senhor. Todos aqueles que creem neste Deus vivo, neste Deus poderoso, neste Deus criador dos céus, da terra, do mar e tudo o que neles há, nada fazem sem buscar uma direção, sem buscar esse Deus. Precisamos aprender a buscar a Deus, a clamar a Deus, para que Ele possa nos orientar. Nos dias que estamos vivendo, com a facilidade que nós temos da internet, todas as informações, sendo elas verdadeiras e muitas falsas, elas estão ali na internet. E muitos se promovem pela internet, mas também na questão religiosa, nós vemos muitos oportunistas querendo se autopromover pela internet. E olha que tem milhares e milhares de seguidores, trazendo mensagens que não condiz com a palavra de Deus. Nós estamos vivendo no período da graça. Não estamos vivendo no período da lei, que era olho por olho, dente por dente, em que havia mortes. As pessoas morriam porque elas praticavam, violavam a lei. Então elas morriam, era morta, era vida por vida. No período da graça, não existe isto. Muitas vezes vemos profecias que na verdade não são profecias, são leituras de texto da Bíblia, e trazendo aí ameaças de morte, catástrofe. Hoje, as catástrofes estão ocorrendo no mundo todo. Quem está visitando a internet está vendo que até mesmo em lugares que jamais se imaginaria que haveria grandes proporções de inundações de água, está acontecendo.
em pleno deserto, onde não havia possibilidade de inundações, está acontecendo catástrofes, estão dizendo pela internet, é o fim do mundo em tal lugar, é o fim do mundo na China, é o fim do mundo em todas as partes, fim do mundo na Europa, em todas as partes. Lugares que jamais se imaginariam que haveria destruição por água, já está aí na internet para todos ver. Mas no Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículos 6 a 8, Jesus diz: e ouvireis de guerra e de rumores de guerras, olhai, não vos assusteis, porque é necessário que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim, porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Fim do mundo. O mundo jamais irá acabar. Não existe fim do mundo. O mundo não acaba. A palavra de Deus é a verdade. E é a palavra de Deus que se cumpre. O que a palavra de Deus nos informa? Que no final, depois dos 1000 anos de reinado de Cristo, haverá uma guerra, provavelmente a terceira guerra mundial, que todos falam em terceira guerra, mas não acontecerá, porque está tudo no controle desse Deus. E a última guerra será a guerra do Armagedon, quando Satanás vai reunir todos os reinos da terra para combater a Cristo. Isso sim, será a terceira guerra. Então Jesus está declarando aqui que todas essas coisas que nós estamos vendo nos dias de hoje, e que muitos estão dizendo que é o Apocalipse, que está acontecendo o Apocalipse, nada disso. O Apocalipse só mesmo, a partir do capítulo 4 de Apocalipse, só mesmo acontecerá a partir do período da grande tribulação. A igreja de Cristo, ela vai ser arrebatada antes da manifestação do anticristo. Sem que a igreja seja arrebatada, o anticristo não se manifesta. Mas o mundo já está em andamento, se organizando para preparar para este ditador mundial, que a palavra de Deus declara, que os judeus irão recebê-lo como seu Messias. O mundo está sendo preparado para que isto ocorra, para que isso venha a acontecer. Então, estamos vivendo sim um momento de grandes catástrofes, mas é cumprimento da palavra de Deus. E neste cumprimento a igreja de Cristo está aí numa batalha, e com certeza, antes do arrebatamento, os verdadeiros servos de Deus e de Cristo, muitos irão perder a sua vida por não negar a Cristo, como nós já temos visto pela internet, lá junto aos muçulmanos que combatem o cristianismo, em que muitos que ali estão servindo a Cristo, eles são levados a negar a Cristo. Nós vimos há uns 2 ou 3 anos atrás que vários foram decapitados para que todo mundo visse, contemplasse. Aqueles que foram decapitados
foram aqueles que não negaram o nome de Cristo. Eles sabiam e estavam convictos que Jesus tem algo muito melhor para eles do que este mundo. Muitos negaram a sua fé e não foram decapitados. Mas aqueles que professaram a Cristo, sabendo que Jesus tem este reino preparado, eles foram decapitados, ou seja, foram promovidos para o reino de Deus, para o reino de Cristo. E muito ainda vai acontecer, porque neste texto que nós lemos sobre Davi, nós vemos que Davi fez uma grande obra. Davi destruiu os filisteus, livrou Keila, aquela cidade murada, protegida. Davi, com a ordem de Deus, destruiu os filisteus. E agora vinha outra ameaça. Davi estava ali em Keila com todos os seus homens, 600 homens. Eles estavam ali juntamente com aquele povo que estava se alegrando, se regozijando do livramento que Davi lhes causara. Mas de repente, como já lemos aqui, o rei Saul viu uma oportunidade de destruir Davi e seus homens. O rei Saul diz aqui o versículo 7: e foi anunciado a Saul que Davi era vindo a Keila. E diz Saul: Deus o entregou nas minhas mãos, pois está encerrado, entrando numa cidade de portas e ferrolhos. Há muitos que estão pensando, que estão servindo a Deus e estão combatendo os servos de Deus, assim como Saul estava imaginando que Deus estava entregando Davi nas suas mãos, sendo que Davi era ungido de Deus para sucedê-lo. Nos dias de hoje, muitos estão falando em Deus, estão falando em Jesus, mas estão combatendo os servos e servas de Deus, aqueles que verdadeiramente estão servindo a Cristo, aqueles que verdadeiramente estão fazendo a obra de Deus. Através dos séculos, é as religiões que combatem a Deus, as religiões é que combatem os servos e servas de Deus. Muitos foram queimados em praça pública, declarados como hereges pela Igreja Romana, porque era incompatível com a sua teologia. Nos dias de hoje não está sendo diferente, porque as religiões que se sentem incomodadas com aqueles que estão testemunhando das verdades do Evangelho de Cristo, daqueles que estão buscando verdadeiramente o reino de Deus, o reino de Cristo, nestes últimos dias, crendo na palavra de Deus, crendo nas palavras do Senhor Jesus Cristo, que esta geração não passará sem que tudo aconteça. Estamos sim vivendo um momento em que o mundo está sendo preparado para a chegada do anticristo, aquele que a palavra de Deus anuncia e confirma que virá. E os judeus irão recebê-lo como o seu Messias.
mas enquanto a igreja de Cristo não for arrebatada, nada vai acontecer, nada acontecerá, mas o quadro mundial já está sendo montado para que quando este líder mundial assumir, tudo já estará pronto para recebê-lo. Ele já vai receber o mundo pronto para governar, ser o governador único. É a palavra de Deus, e a palavra de Deus é infalível, a palavra de Deus não falha, a palavra de Deus se cumpre. Mas nós vemos que, embora Davi tenha livrado os moradores de Keila das mãos dos filisteus, agora ameaçado pelo rei Davi, pelo rei Saul, aliás, que achou a oportunidade de matar a Davi e seus soldados, então Davi vai consultar ao Senhor. E diz o versículo do número 12 do capítulo 23, 1 Samuel, disse mais Davi: entregar-me-iam os cidadãos de Keila, a mim e aos meus homens, nas mãos de Saul? E disse o Senhor: entregariam. Olha o que é um homem, o reconhecimento. Ao mesmo tempo que estavam ali se alegrando pelo livramento que Davi lhes proporcionara, agora quando o rei Saul vem contra Davi e seus homens, Deus lhe confirma, através da consulta, que aqueles moradores entregariam Davi e seus homens nas mãos de Saul. Saiba que até mesmo as lideranças religiosas que estão levando você para um caminho contrário aos princípios do Evangelho, eles estão também te entregando, porque estão levando a você uma falsa mensagem, levando a você uma falsa esperança. Tanto é que em toda e qualquer ramificação religiosa, todos têm a certeza, a esperança de que a partir da sua morte estarão com Deus, estarão com Jesus. É comum quando alguém morre e as pessoas ali ao seu lado, elas estão falando só coisas boas daquele que partiu. Muitas vezes, sendo uma pessoa que não fez nenhuma coisa boa, nem mesmo no seio do seu familiar, mas depois da sua morte se torna bom. Deus é misericordioso, Deus é amor, mas Deus é justiça também. Aqueles que partem deste mundo, desta vida, sem a salvação em Cristo, não têm esperança, não têm certeza, não têm garantia da salvação. A salvação é para aqueles que foram mudados, transformados pelo poder de Deus em uma nova criatura em Cristo Jesus, em um filho ou em uma filha de Deus. Feche os seus olhos, forme comigo a cadeia da prece poderosa. Senhor Jesus, de todo poder, de toda graça, no teu santo nome, ó Cristo amado, juntamente com essas vidas, Senhor, que me assistem nesta hora, que está crendo nesta tua palavra, Senhor, que estão firmados na fé, no nome glorioso, Senhor Jesus, aqueles, Senhor, que estão sendo despertados para esta fé, toca nesta hora poderosamente, gloriosamente, pelo poder da tua palavra, pelo poder do teu Espírito Santo, para que, Senhor, venham a se converter a ti,
a se entregar a Ti como Senhor das suas vidas e Salvador das suas almas, para ter essa esperança, essa certeza, esta garantia da vida eterna. Toca poderosamente nesta hora, por sobre cada lar, cada família, cada empresário, cada comerciante, cada trabalhador e trabalhadora, e seja sobre eles a Tua bênção nesta hora. Pelo nome glorioso do Senhor Jesus eu oro, eu abençoo para a Sua glória. Amém. Participe conosco deste ministério, com a sua oração, com a sua participação e também divulgando para os seus parentes, amigos e vizinhos esta obra gloriosa do Senhor Jesus Cristo. O nosso compromisso é de levar as verdades do Evangelho do Senhor Jesus Cristo para todo o Brasil. E você poderá participar conosco, com a sua oração, com a sua presença. E também você poderá, com os seus dízimos, com as suas ofertas, e também com o mensageiro da esperança, proporcionar para que alguém possa levar esta mensagem verdade nestes dias de cumprimento da palavra de Deus, em que está próximo o arrebatamento da igreja do Senhor Jesus Cristo. Participe conosco deste ministério para todo o Brasil. Visite também no YouTube, programa Cristo Esperança Nossa. E também faça a sua inscrição ali no nosso canal no YouTube. Na barra do nosso vídeo está lá para você fazer a sua inscrição. E também visite o nosso site www.quadrangularirindependente.com.br. Ali tem todas as informações a respeito da nossa obra. E também todos os domingos às 18h30, noite da bênção para a família. Venha colocar a sua família no altar de Deus, para que haja vitória na sua casa, no seu lar, na sua família. Todos os domingos, 18h30, em nossa sede nacional, a rua Olegário Maciel, número 155, no bairro de Vila Cruz. E às quintas-feiras, 19h30, a noite da vitória. Venha participar, venha receber a sua bênção na noite da vitória. Venha participar da corrente da vitória às quintas-feiras, 19h30. Divulga este programa para os seus parentes, amigos e vizinhos.